Vamos agora falar do meu sequestro, porque o time sequestrou pra ver Windbreakers 2. E eu não tinha visto um. E, sinceramente, isso também não importa, porque é o Windbreakers. Dá pra ver de boa. E aqui temos o Sakura, que... A história... Qual que é o nome da escola lá que eles estão? Aí você tem mais contexto. É Furin, exato. Eles são da escola Furin, que eles meio que funcionam como os guardinhas do bairro, né? Que eles ajudam o pessoal da cidade. E quando vem os delinquentes de fora, eles saem na porrada. E a história é sobre dar porrada em delinquente e sair no soco. É tipo o Tokyo Rebelde, só que melhor, né? Porque ser pior que aquilo é impossível. E essa segunda temporada já começa com o Sakura e todo o grupinho dele indo salvar um mano que tava num outro grupinho de delinquente que tava sentando cacete nele. E eu acho que isso acontece a todo momento, então não é nem necessariamente um evento muito isolado. Então, eu acho que é só isso. Windbreakers é a porradaria de adolescente a todo momento. Mas tem uma coisa que me impressiona nessa temporada, que eu acho que é a única coisa que realmente vale conversar, que é a Tsubakino. Porque o resto é só adolescente saindo na porrada a torta direita. E nesse contexto da nova temporada, né, podemos dizer que a Tsubakino foi o motivo que fez o Windbreaker realmente furar a bolha. Porque um ponto que eu acabei percebendo, vendo essa segunda temporada em comparação à repercussão da primeira, é que o Windbreaker lançou e ninguém sabia que tinha lançado. Porque, tipo assim, não é novidade pra ninguém que o culto aos animes de delinquente, desde o Tokyo Rebeldes, ele é muito forte na internet. Então, tipo assim, quando o Tokyo Rebeldes ele começou a decair em produção, a galera ficou com um certo vazio no peito de um anime de porradeiro honesto que fosse, tipo, só trocação de soco. E o Windbreaker, ele tinha lançado no ano passado. Só que uma boa galera ou assistiu e não comentou, ou não viu que o anime tinha lançado. Então essa segunda temporada, com a Tsubakino, que desenvolveu um ponto que eu acho muito interessante para essa narrativa, né? Que ela trouxe um paralelo com o protagonista que é muito inteligente e muito bem construído, principalmente no episódio dela, fez a galera olhar pro anime e falar, caralho, não é que o Windbreaker ele realmente tá querendo dizer alguma coisa para além dessas batalhas? E aí foi o que foi essa temporada, com todo o desenvolvimento que teve. Só que um ponto que eu acho interessante da gente introduzir, antes da gente falar das partes boas do anime, que, enfim, é o que o Thunder falou. A parte da Tsubakino realmente é a melhor parte da temporada e eu acho que é um bom ponto pra gente falar mais do que a gente só focar nos pontos negativos da temporada, porque ela é a protagonista da temporada. Sim. Acabou sendo isso. É que, cara, teve uma queda brusca em Windbreaker em tentar abraçar o mundo com só os dois braços, tá ligado? Tipo, tentar lidar com um peso muito maior do que eles iriam conseguir lidar. Porque, vamos lá, a primeira temporada de Windbreaker, ela é estruturalmente muito simples. Você conhece a perspectiva do Sakura sobre o mundo, ele é um menino jogado pela sociedade, enfim, que passa por N preconceitos por conta do seu cabelo metade-metade, pela sua heterocromia, que no universo do anime, já que não faz nenhum sentido na vida real, ele é bonitão, caracterizam ele como uma pessoa feia. Então, obviamente, ele vai ser olhado com desdém em comparação às outras pessoas. E aí, esse menino, que é o Sakura, ele encontra o grupo da Furin, e esse grupo da Furin entra em contraponto a um outro grupo, que é o Shistorin, que é um grupo que, em vez de seguir o senso de coletividade da Furin, segue um senso de hierarquia. Então, tipo assim, um é melhor do que o outro, um é ranqueado melhor do que o outro e vice-versa. A primeira temporada, ela se estabeleceu nisso. E nessa estrutura, o que a primeira temporada e aqueles dois arcos se centraram a conversar sobre era lutar é muito legal. Essa era a mensagem do anime. Ele não saía disso. Então, todos os desenvolvimentos, as lutas, todo esse envolvimento de tipo, caramba, como que você não acha lutar muito legal? E todas essas coisas eram em volta de uma temática simples. Ou seja, o anime, ele tinha um norte muito fácil. O problema da segunda temporada de Windbreaker, que faz ela ser pior do que a primeira, é que ela não sabe o que quer fazer. O grande problema do primeiro arco é que é um arco de resgate que
não tem carisma, você não conhece direito a figura que tá sendo resgatada e o grupo que eles estão enfrentando é um grupo que vai ser esquecido. Eles não têm nenhum envolvimento com a narrativa e nenhum personagem deles, tanto que no final tem um plot twist que eu não vou revelar aqui pra não dar spoiler, mas que é o plot twist do arco, nenhum envolvimento daquele grupo de fato é pra construir aquele grupo, é pra construir outro personagem. Então, o Windbreaker, ele foi pra uma estrutura fraca, porque não tem empatia. E o outro arco subsequente, que é o da Tsubakino, apesar de sua ótima introdução, tem um grande problema, que é não saber o que eles exatamente está falando. Por quê? O que acontece? Dando um leve contexto sobre o segundo arco da história, né? Que é o arco de Roppongi-za, né? Que é o Distrito da Luz Vermelha. Esse arco, ele é centrado no Distrito da Luz Vermelha, que Tsubakino trabalha como uma dançarina e tudo mais. E aí, nesse distrito, existe um grupo que tem meio que uma inveja de como aquele grupo e aquele lugar se estabelece. E então, eles tentam invadir aquele lugar para meio que sequestrar uma pessoa que veio do mesmo lugar que eles e, tipo, tirar ela da mordomia e fica meio que um papo meio esquizofrênico de, tipo, caralho, o que esse grupo realmente quer? Eles querem romper as estruturas da sociedade? Eles querem só atazanar a vida daquela garota que eles não gostam? Tipo, não fica claro essa distinção e aí acaba ficando uma coitadolândia pra aquele grupo que meio que não é pra ser coitadolândia. Então, cara, é um papo tão esquizofrênico que se perde na estrutura e se perde principalmente na questão das batalhas, que é o ponto forte da primeira temporada. Então, Windbreaker 2, nesse sentido, é um anime muito confuso, porque ele não sabe o que ele de fato quer, ele não tem um arco pré-direcionado pra entender, tipo, não, a gente vai do ponto A pro ponto B. Não, a gente vai pro ponto A pro ponto B, mas no meio a gente vai pro ponto C e pro ponto Z. Tipo, caralho, não tem nada a ver. E eu acho que esse é o grande problema de Windbreaker 2, né, no caso. Uhum. Essa segunda temporada já começa estranha, porque ela começa no meio do arco, né? Tipo, o cara que foi sequestrado, que mostra no primeiro episódio, ele veio diretamente da primeira temporada, certo? É. Ah, tá. Por isso que eu fiquei completamente perdido. Porque eu falei, nossa, caí de paraquedas aqui e tá saindo uma porradaria muito fraca no meio de um galpão todo cinza, todo com uma coloração toda morta. Eu falei, nossa, eu não tô entendendo porra nenhuma, mas beleza, segue o jogo. e não tem uma estrutura tão clara assim de roteiro pra tornar a coisa mais fácil de você entender saindo de uma temporada pra outra. Ainda mais, pô, você fica um tempo, né, entre uma e outra. Vai ver, você fala, nossa, tá no meio do ar, o que tava acontecendo mesmo? Ah, tá rolando porrada. Ah, Windbreakers. É bizarro isso. Mas, falando até um pouco mais sério e tendo o meu primeiro contato real com Windbreakers, porque eu só vi o primeiro episódio da primeira temporada, eu falei, tem umas porradinhas legal. Windbreakers é uma coisa muito estranha, porque ele tem porrada. A porrada dele é legal? Depende. Porque tem algumas sequências de interpolação de movimento storyboard que você fala, nossa, que legal. São movimentos legais. São stylish point, do personagem lá pegando e fazendo... Imagina quando você tá jogando Devil May Cry e você quer fazer os rank mais alto, aí você começa a fazer um monte de parafernália que não vale pra farmar aura, basicamente. O Windbreakers faz isso. E um dos pontos que ele se instaura é justamente fazer isso. Eu vou fazer cenas legais de porrada. E tem cenas legais de porrada. O problema é que é todo o resto. Porque muitas das vezes o contexto não se sustém. Assim como o Ti falou, a porrada do final do arco, ela só não faz sentido. E é engraçado como todo o não fazer sentido, ele se concatena a um personagem que ele vira meio que a cara daquele grupo que tá tentando sequestrar a garota, que é o Shuhei. Esse personagem, ele vira o epicentro desse grupo e o resto do grupo, ele é completamente excluído, esquecido e toda aquela parcela da sociedade que ele tava tentando conversar simplesmente é ignorada.
E é apenas toda aquela conversa vira a síntese do Shurei. E o personagem meio que fala, nossa, é verdade, então você é esse personagem da Coitadolândia. Mas vendo por um contexto macro, e todo o resto? Foda-se, você conseguiu o seu espaço no sol e foda-se o resto. Então é uma conversa muito esquisita. De verdade, muito esquisita. E quando você começa a ver também a fotografia, ela é estranha. A coloração, nossa, eu não gosto da coloração de Windbreakers, de verdade. Às vezes a cor é muito lavada. Eu entendo que eles fizeram um tom meio cinza, arrancando a saturação quando ele tava no começo, falando, tendo as porradinhas dele no galpão. Eu falo, ok, é um galpão, é fechado, é pó, é escuro, mas também não ficou muito legal. E aí depois tinha luta de noite, de dia, e também a composição era basicamente a mesma coisa. Eu falei, credo, cara. Pô, isso vocês podiam melhorar, porque a interpolação de movimento, né, a movimentação dos personagens é realmente legal, mas de resto não funciona. E a coisa mais estranha dessa temporada pra mim toda foi a Tsubakino. Por quê? Eu vim ver porradinha de adolescente. Do nada você me traz uma conversa muito legal e muito consciente sobre uma personagem transgênero. Nem transgênero. Ela. Agora peraí. Deixa eu ver se eu vou errar a classificação. Ela. Você lembra, tia? É uma personagem não binária, né? Que Não no binária. caso não se preocupa de ser rotulada com qualquer pronome. Ela não é transgênero, ela é só não binária. Pois é. E o episódio dela falando sobre isso é espetacular. Tipo assim, é de um domínio do tema que eles estão fazendo muito bem feito. E não compete ao Windbreakers. Porque quando eu vejo de um lado eles trabalhando com tanto cuidado, com tanto detalhe, toda uma vivência dessa personagem que tá se descobrindo como indivíduo e entendendo quais são os seus gostos, quais são suas peculiaridades, o que ela gosta ou não gosta, quem é ela como indivíduo, é muito legal, é muito empático, uma conversa muito bacana. E depois vira-se a esquina e o roteiro começa a pegar fogo novamente. Eu falei, caraca, como que o roteirista consegue? Sabe, de um lado trabalhar bem uma temática delicada e o outro errar o básico. Eu falo, não faz sentido, não faz sentido. E aí, dentro disso, eu levantei duas hipóteses. Ou o episódio da Tsubakino não é Windbreakers, ou ele é Windbreakers. Se ele é Windbreakers, eu vou ter que tirar muito ponto de Windbreakers. Se aquilo não é Windbreakers, eu vou tirar aquilo como anomalia e eu vou aumentar um pouquinho a nota de Windbreakers. Porque não faz sentido. Sei lá, no meio... sei, cara. Tá difícil de achar um contexto bom aqui. No meio de, sei lá, Dr. Pedra, eles falarem bem sobre um personagem de sei lá, um jogo de futebol. Não faz nem sentido essa referência, mas enfim. É estranho, é só muito estranho. Não parece o mesmo anime, não parece o mesmo roteiro, não parece os mesmos personagens. Que é engraçado também, como o Windbreakers, ele tá refém, muitas das vezes, de ser apenas o Battle Shonen de delinquente. E essa superficialidade imposta, perde-se muita conversa. Perde-se muito contexto, perde-se muito engajamento que outros personagens poderiam ter, tanto quanto Tsubakino teve. Eu vi alguns dessas bolhas borbulhando ali, principalmente com o Shurei, que vem, né, que é um personagem que é introduzido e ele entra pro grupo no final da temporada. E eu falo, ok, você tem conversas, mas você não sabe ter essas conversas. E aí você resume tudo a uma situação tão simplória que você se perde. Porque você tem um contexto que é mais complexo do que você apresenta e você tem muito personagem. O Windbreakers tem personagem pra caralho. Ele não sabe lidar com muito personagem em cena. Ele não sabe lidar com um personagem... muito personagem pra compor grupo. Então vira um monte de personagem estereotipado com as suas próprias facetas visuais que no final do dia não serve pra muita coisa, ou ele só não passa, ele não deixa de ser apenas o seu visual, ou apenas o seu estereótipo primário. E fica naquele Super Smash Bros. Gigantesco com 150 mil personagens na tela, e você fala, tá, ninguém importa.
Porque não dá tempo. Porque não tem como você gerenciar tanto recurso de personagem assim. Então, no meu final do dia, cara, eu acabei dando um 5 pra Windbreakers, porque eu usei a tese de se Windbreakers é a Tsubakino, é aquele episódio, todo o resto tá muito abaixo da temporada. Porque aquele episódio, pra mim, isoladamente, é um 9/10. Mas todo o resto, muito mais fraco, é muito mais simplório. Então eu acabo fechando no 5. Cara, eu acho que essa tua perspectiva, ela vem um pouco refém também de uma escolha desse projeto, que, obviamente, ele era um anime de 24 episódios, que ia lançar tudo sequencialmente, só que eles cortaram em 2 temporadas, com intervalo de 1 ano, porque era o jeito deles pensarem melhor esse projeto. Porque é E Cloverworks. saber lidar com ele. É Porque Cloverworks é pegando fogo. Cloverworks. E, cara, eu vou te dizer que o downgrade de uma temporada pra outra foi muito evidente nessa questão narrativa. Porque o começo de Windbreaker, ele é muito sólido. Principalmente nessa questão que eu enfatizei, né? Da mensagem dele, né? Que é dar porrada no amiguinho é muito legal. Essa é a ideia de Windbreaker. Ele sempre foi uma porrada muito sincera. E, cara, eu tenho problemas com esse anime, ele é muito refém de você pegar o contexto do final da primeira temporada. Porque, cara, vamos lá. O contexto da Tsubakino, eu classifico ele como fazendo sentido com o Windbreaker, mas de fato muito bom pro que o Windbreaker apresentou, né? Ele de fato é um episódio acima da média do bom de Windbreaker. Ele é um ótimo episódio, né? E, cara, o ponto da Tsubakino que eu acho que soma bastante com a história de Windbreaker é que ele sempre foi uma história sobre pessoas que, tipo, se sentiam reclusas, né? Se sentiam cada vez mais julgadas e tentavam se encontrar num espaço. E a forma como a narrativa toda da Tsubakino é sobre isso conecta pra caralho com a mensagem dos personagens, principalmente o Sakura da primeira temporada e o Memiya da primeira temporada. O que é muito legal, porque o Memiya, ele meio que se torna o interesse romântico da Tsubakino e tem um chip na própria história dos dois e, tipo, eles super combinam, porque a ideia que o Memiya chega e apresenta pro Sakura de olhar pra ele e falar, cara, você vai ser importante não pra você mesmo, você vai ser importante para as outras pessoas e você vai passar a se olhar de maneira diferente porque as outras pessoas vão mudar a sua própria perspectiva. Você vai começar a se dar mais valor quando vê que os seus amigos te dão mais valor, né? Essa é a perspectiva que o Memiya traz pra ele no final da primeira temporada, e essa perspectiva ela combina com toda a segunda temporada. Só que o problema é que, estruturalmente, as problemáticas novas, que não são provindas dessa questão do Memiya, são estúpidas, sabe? Se perdem pra caralho. Então, acaba que, querendo ou não, no final do dia, o Windbreaker 2, ele é muito refém do 1, e em todas as novidades que ele tenta apresentar, não consegue, de fato, brilhar, né? Tanto que, tipo, eu cheguei a dar 8,5 pra primeira temporada, porque eu achava muito sólido essa questão, tipo, eles trabalharem um tema simples, trazerem umas conversas interessantes em cima dele, e trazerem bons personagens em cima. Então, cara, eu adorei a primeira temporada, eu vi 2 vezes, legendado e dublado, e eu adorei as 2 vezes que eu vi. E pra segunda temporada, cara, se eu fosse dar nota só pro roteiro, eu daria um 6, assim. Porque, cara, eu me perdi muito nesse roteiro. A primeira parte é muito interessante, mas a segunda é muito chata. Então, no final do dia, vendo tudo aqui, todos os panoramas do que eu poderia dar, eu dou um 7 pra Windbreaker 2. E eu fico esperando mesmo que a sequência dessa segunda temporada seja tão legal quanto a primeira. E que não siga o ponto da segunda. Porque se seguir o mesmo ritmo da segunda, Windbreaker vai ser um anime de uma temporada só e que vai estar se perdendo a cada temporada que lançar. Puxa.